Pentarro. Tá. Beleza. Só que eu tô meio que apanhando aqui, sabe? Bem diferente aí a ferramenta. Qual que é o meu... O que eu tô precisando fazer? Eu tô até lá no WhatsApp. O negócio é que eu quero pegar o panfleto, enviar em massa, né? Uhum. E a partir que eu enviar em massa, eu quero que o cliente, ou ele vai digitar aí ele não vai querer mais receber, por exemplo, ele digita ele não quer receber mais. Beleza. E se ele digitar 2, ele vai para o atendente. E faça isso automatizado, né? Porque do jeito que eu fiz aqui, eu tenho que rodar a primeira integração e depois rodar a segunda. Não é minha intenção, né? Entendi. E não cair no spam. E quantos que eu posso mandar de uma vez para não cair no spam, de acordo com o tempo? Olha, não tem uma regra assim, esse tanto você está garantido, esse tanto tal, mas o que alguns clientes fazem, né? Eles enviam em lote, então porque você não pode enviar uma quantidade muito grande tudo de uma vez, sabe? Dá mais um espaço sem intervalo e sempre a mesma mensagem, isso aí você tem uma chance alta de banimento. Mas se você tiver um lote ali, você enviar tipo 5 mensagens, aí tem um intervalo bom, por exemplo, 10 minutos, 5 minutos talvez, acho que é mais tranquilo, sabe? Então eu faria dessa forma. Se for muita gente, assim, é muita pessoa mesmo? Não, é uns 300, mais ou menos. É tranquilo. Tá. E você quer enviar tudo no mesmo dia? Ou não necessariamente? Durante o dia, né? Eu posso deixar aqui a partir das 8 e tem como eu fazer isso automatizado, né? Tipo assim, eu envio Entendi. 5, daqui 10 minutos eu envio mais 5, eu não preciso ficar Isso. clicando, né? Claro, isso. Eu coloco Essa é a lá ideia. no gatilho. Até aí eu Isso. entendi. Isso mesmo. Certo? Esse intervalo é pelo gatilho do agendamento lá, né? Do agendador. Certo. Beleza. Aí, o que eu fiz, né? Eu fiz a primeira, que a primeira integração funcionou, está funcionando, da promoção. Uhum. E fiz a segunda utilizando o webhook, né, para fazer a conexão, que é o cara digitar Isso, exatamente isso. Beleza? Uhum. Ok. Aí, o que é a dúvida? Era essa do lote, que eu não consegui fazer lá, puxando os dados da planilha do Google, né? Uhum. Não consegui configurar lá como que manda 5 de uma vez. Esse é o primeiro. Eu fiz, e o filtro, eu fiz um filtro só. Eu não estou conseguindo puxar 2 filtros, eu preciso de 2, né? Tá. Não, é do filtro, por exemplo, o cara digitar ele vai sair fora. O cara vai digitar 2 para o atendente. Tá, entendi. É isso já no outro fluxo, né? Isso, exatamente, um outro fluxo. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de disparo de mensagens. Disparo Evolution que eu tenho. Tá. Eu já vou compartilhar porque eu tenho um que faz isso, a questão do envio. Também aqui eu vou mostrar um outro para caso a pessoa apertar um número, apertar o outro, né? Só um minutinho. Você está usando o ZPI mesmo como API do WhatsApp? Isso. Tá, legal. Vou compartilhar a tela aqui. Tá vendo? Tá meio que isso mesmo. Tá vendo, né? Isso. Então, ó, como que vai funcionar aqui? Eu tenho um exemplo de disparo de mensagens, né? Aqui tem um monte de coisa que é teste meu aqui, mas o que importa é o que tá aqui, basicamente. Tem um agendamento aqui, né? Então, todos os dias, né? Nesse caso, todos os dias, mas vamos supor que no teu é de 10 em 10 minutos, beleza. Então, provavelmente, eu sei que você já deve ter tido, né? Pelo que você me descreveu. Obter valores da planilha, né? Aí puxou todos os contatos aqui, né? Isso. Aí o que eu faço aqui, né? Para você pegar, filtrar os 5.
eu uso, né, faço um código que, né, usa esse componente do JavaScript. E, claro, não precisa ser programador nem nada, isso aqui você pode pedir para um GPT, né, da vida. Mas, basicamente, o que esse código faz? Não sei se você já tem alguma experiência com um código assim. Tem. Melhor ainda. Eu sei. Então, o que eu fiz aqui, né? Quantidade por vez. Eu defini uma variável aqui, eu percorri todos os valores da minha planilha ali, né? Aí eu pego e jogo nesse sheets aqui, nesse vetor aqui, os valores do meu sheets de acordo com essa quantidade que eu coloquei. Então, eu coloquei aqui 3 por vez, né? Então, ele vai jogar desses primeiros 10 aqui, nesse caso tá o nome errado, porque antes era 10 aqui. Mas vamos por 3, né? Então, primeiros 3 aqui, ele vai jogar nesse vetor e vai retornar somente os primeiros 3. Ó. Você pode ver aqui que retornou 3 valores. É claro que não tem nada a ver, né? Contatos 10 e 11, mas o correto seria ter os 3 números de telefone aqui. E aí você joga aqui no for each o resultado desse JavaScript, entendeu? Então eu faço essa filtragem dos 5, 10, 15, quantos você quiser, aqui dentro, entendeu? Então você retorna aqui e pega a variável daqui. Eu não sei se você já usou o for each, né? Eu acho que eu fui muito rápido aqui. Já usou o for each? Não. Como que funciona isso aqui, né? O for each, ele é um iterador, vai funcionar como um loop. Tudo que você quiser executar uma mesma ação várias vezes de forma repetida, você vai usar ele, entendeu? Ele é um loop. Então, aqui dentro tem que colocar uma lista de qualquer coisa. Nesse caso, é uma lista dos contatos, né? Então, aqui nesse JavaScript eu filtrei, né? Os 5, ou qualquer quantidade, e joguei aqui. Aqui dentro, ele vai formar as variáveis para mim. É porque eu não tenho o contato válido aqui. Aí, o que eu fiz aqui nesse caso? Eu coloquei um delay, agora a gente tem na Fic1 o componente certo, né? Antes a gente precisava fazer com JavaScript, mas agora a gente tem o componente delay aqui, ó. Já testei ele. Então, para evitar um pouquinho também a questão do banimento, você coloca um intervalo entre uma mensagem e outra, sabe? Então, eu coloco aqui, por exemplo, 5 segundos entre uma e outra. Então, vai chegar aqui, vai esperar 5 segundos, vai mandar. Ou, na verdade, isso aqui poderia vir depois, né? Tanto faz. Mas vai enviar a mensagem e vai dar um delay aqui. Vai enviar uma mensagem e dar um delay de 5 segundos e assim por diante. De todas essas listas que você fez aqui. Aí, o que nesse caso meu de disparo aqui eu faço? Eu deleto as linhas, aí, né, não vem ao caso aqui a questão do int, mas eu deleto o registro que eu acabei de fazer. No meu caso, eu sempre coloco 1 e 2, porque ele estava tirando da planilha sempre os primeiros ali, ia deletando. Então, mandava, deletava, sabe? Então, essa é uma forma de fazer. A outra, que eu não tenho o template aqui, mas eu posso te mostrar, tem vídeo de colaborador nosso e tal, que eles usam somente o agendamento, não tem for each, eles só fazem com agendamento, busca, se eu não me engano, busca valores da planilha, e faz um envio, e o agendamento é o próprio, como se funcionasse como o próprio for each aqui. Então você coloca o agendamento aqui, toda vez que ele disparar, ele vai mandar sempre uma mensagem. E aí você pode colocar um valor menor, né? Porque como é uma mensagem a bastante pessoas, se você colocar muito longo, assim, né, de 10 minutos, não vai dar para todo mundo, né? Então, essa outra forma eu também posso te mostrar ali tem vídeo, tem template e tudo mais. Se quiser, eu posso mandar no grupo lá. Tá. Mas essas duas formas, não sei qual que você acha que é melhor para você, né? Mandar uma vez a cada agendamento aqui ou fazer por lote, assim? Entendi. Só aproveitando, porque tem mais gente também, o filtro, então eu tenho, o cara pode digitar 1 e 2. É verdade, tem isso aqui, né? Isso. Verdade. Tá. Esse exemplo que eu ia mostrar é disso aí mesmo que você falou. É um exemplo extremamente básico, assim, né? Caso a pessoa digita 1 ou 2. Eu só tô filtrando se a resposta da pessoa é 1 ou 2. Aí o que vai ter? Vai ter a variável da evolution, da ZPI, perdão, que é a mensagem da pessoa. Então o que eu faria aqui, né? Se a mensagem for igual a 1, né? E aqui a mesma variável. Tá. Se ela for igual a 2. Aí, assim, o que pode puxar esses dois filtros? Porque, na verdade, lá no Pentar a gente chama de step. Como que chama esse? O que faz a bifurcação aqui? Isso.
É o roteador. Então, foi bom que você falou para eu mostrar para você aqui, ó. Ah, Como que você coloca ele, né? Então, na nova ação aqui, você vai vir aqui em uhum. roteador, componentes. Componentes roteador. Ele divide o fluxo, que nem diz aqui, né? Em múltiplos caminhos. Então, você clica, ele já gera para você os dois fluxos. Entendeu? Então, a de cima vai ser uma condição, a de baixo é outra condição. Ah, precisa de mais uma condição. Você vem aqui na perninha, no maisinho, ó, clica e você adiciona uma nova condição. Tá? E o que Uhum. vai ter depois Aí a é... mensagem você manda via ZPI de novo. Oi? A mensagem, por exemplo, o cara digitou vai falar assim, Ah, obrigado. isso, isso. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui o roteador. Vamos supor, a pessoa digitou um. Então, é aqui Uhum. nessa parte do fluxo, né? Então, eu venho aqui na Sim. minha ZPI, coloco um texto simples, por exemplo. Opa, aqui. Tá. Número do contato, você coloca a variável do contato da pessoa, né? Então, aquela embora phone, lógico que você não precisa decorar isso aqui, vai ter para você, né? É que para mim não aparece porque eu não tenho teste nenhum. Mas, e a mensagem que você quer? Você digitou um, né? Por exemplo. E aí a mesma coisa para baixo aqui, né? Então, tudo que você Uhum. colocar para frente do fluxo é caso a pessoa digitou um, entendeu? Entendi. Então, beleza. Por Deu enquanto para é dar isso. uma esclarecida? É mais ou menos isso mesmo. Eu fiz um mais simples, mas que eu estou muito no começo, né? Mas a gente vai melhorando. Pode atender Tranquilo. os outros colegas aí, se sobrar mais tempo, depois a gente conversa mais. Tranquilo. Qualquer dúvida também, se você tiver, pode mandar no grupo lá. Ok. Sempre ou alguém responde você, ou a gente mesmo aqui do suporte ou do atendimento com o Robert ali. Bom, obrigada. Imagina. O Luiz, Eduardo e o Enzo. Opa, e aí, tudo bom? Fala, Luiz, beleza? Beleza? Cara, eu tô aqui naquele modelo que você tinha me mandado, sabe? Ele tá dando erro no Uhum. request aqui e eu não consigo achar a variável de jeito nenhum. Eu fixei uma resposta, ou fixei um teste ali do webhook e o Se é no teste. request, provavelmente é do áudio isso? Isso, esse aqui é do áudio. Tá. Peraí. Então, se você manda um áudio, o que acontece? Ah, Ó. tá. Deixa eu ver lá, vai no erro, clica na mensagem de erro. Para você ver o erro, ó, só para você entender. Pode fechar o request ali, ó. Você fez uma execução, então pode abrir a execução. Nessa execução você tem todas as informações que chegou para você, né? Então a tua execução tem todos os dados aí. Como que você faz para ver o erro? Né? Tem as mensagens de sucesso ali em cada componente que foi executado, certo? Aham. Se você clicar na mensagem de erro ali ó, em cima do requester, você vai aparecer para você o que aconteceu. Isso. Aí, não sei, uma mensagem desse tamanho não pode abrir de novo? Velho, lock, body, file, message. Deixa eu ver como tá configurado lá no seu request. Isso aí parece um código, né? Message, áudio. Você tá usando qual API mesmo? Evolution hospedado na BPS. É Cara, a. Evolution não vai funcionar dessa forma. Não é a mesma coisa que a ZPI. Sabe por quê? Ah, Porque a ZPI, ela, de forma nativa, ela manda. Quando a pessoa manda um áudio, chega pra gente no webhook um link público do áudio já. Pronto, você joga, pega aquele link, joga no navegador, por exemplo, ele vai dar o áudio para você ali, sim. sabe? E você só faz isso. Então, quando é uma variável da ZAPI ou até do próprio WhatsApp, você consegue baixar o arquivo antes lá. Você consegue passar o áudio aí e tal, faz o get e manda o link, pronto, fechou. Ele vai fazer vai gerar o arquivo binário para você e vai fazer a transcrição. Cara, na Evolution não funciona, porque a Evolution manda um arquivo .enc, que é um arquivo encriptografado, e você não tem acesso a ele. É um link assim que você tem que primeiro fazer um download dele usando um módulo específico da Evolution, é um pouco mais chato. Nossa, e aí tem que converter ele usando outra Converter API? ele, exatamente, cara. E aí tem um módulo específico lá na documentação da Evolution, cara, posso passar para você, ou como você é cliente limitado, eles podem mandar mensagem, posso te ajudar. É, que faz isso, sabe? Tem um endpoint lá que você pega o áudio, o link do áudio e baixa ele. Igual isso aí, ó. Você vai ver aí no WhatsApp. Vai funcionar mais ou menos a mesma coisa. É que você colocou enviar mídia, mas vai ter tipo É, esse aqui de um cima é baixar enviar aqui. vídeo. Aham, isso mesmo. Esse aqui de É que eu baixo é digo que enviar áudio mensagem. assim, você.
tem um baixar arquivo lá que você consegue baixar primeiro e mandar para esses dois requesters que estão ali, vai funcionar certinho. Tá, mas no caso aqui, por exemplo, ele só tem o de enviar mídia e o de enviar texto simples. É porque esse Sim, template é o template pronto que você tinha me mandado, você lembra? sim, sim. No caso, eu Tá. adiciono aqui. Se você quiser, mas você quer trocar pro WhatsApp isso? Isso, supondo que eu fosse trocar pro WhatsApp aqui, Ah, então. tá, sim. Aí você trocaria o enviar mídia do WhatsApp ali, beleza. Aí você tiraria do Evolution e tal. Mas não é nem essa ideia, não tô nem querendo te jogar pro WhatsApp nem nada. Isso fica a teu critério. Só tô falando, só para você entender mesmo como funciona nessas outras APIs, né? Aham, entendi. Então Não, no Evolution tem, cara. mas Tem uma pode. forma, mas é mais chato, sabe? Mas tem algum template aí do Evolution? Pronto, que aí eu me viro aqui. Eu não sabia que ele exportava o arquivo em .enc. Pois é, ele vem de um jeito um pouco mais chato, Evolution é um pouco mais chatinho nesse sentido. Cara, pior que eu não tenho, cara, com o Evolution, mas eu posso te mandar a documentação Tá, eu deles. acho que. Cara, tem uma. Tem uma. Como é que fala? A Google AI Studio lá, ela tá conseguindo montar template, velho, da Fiction. É mesmo? É porque o arquivo de vocês é .fiction, né? Mas na verdade é um Na verdade é um TXT. JSON, né? Ele é um JSON Pois é, aí eu sugeri que era, né, um JSON. Aí eu fui e converti, né? E aí eu Uhum, joguei lá, ela fez certinho. entendi. Mas eu vou mandar ali, cara, caso você tenha dificuldade, cara, não entendi essa documentação aqui, não sei, não entendi como faz. Você manda ali, eu dou uma força pra você, cara, mas vai ter que ser um pouco mais individual, porque tem que dar Uma uma lida, né? olhada ali. Vou mandar no De grupo. boa. No grupo não, na Meet ali. Ah, tem que fazer um request pro servidor. Nossa. Mas aí eu vou usar o Java, então. Não, Pode ser não, nesse caso, pode ser o você vai seu usar aí mesmo. um requester que faz o download do. Fechou. Então tá, então. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Valeu. Vitão, é nóis. Valeu. Ah, Jéssica Rosa, tá na fila? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa sobre a Fic-On, integração, fique à vontade. Então seguimos com o Gabriel de Moraes, que levantou a mão também. Opa, Pedro, boa tarde, tudo certo? Boa tarde, tudo bom? Certo. Eu tô iniciando agora nesse ramo, né? Eu trabalho Uhum, com marketing, mas estou estudando para fazer automação aqui na empresa que eu estou trabalhando. Eu preciso fazer aí, uns 4 agentes de IA, na verdade, tá? Eu fiz um ali no N8N, né? Eu estou estudando ainda, mas eu queria saber se eu consigo fazer um agente de IA para abordar, né, prospectar ali uma lista de clientes uhum. no Fic-On, depois qualificar e, por fim, passar para um vendedor, né? Porque aqui a gente trabalha com indústria, usinagem, então precisa ser mais técnico, né? Então, eu queria saber se aí na Fic-On eu consigo fazer esses dois agentes ali. Cara, consegue sim. Uhum. Aqui na Fic-On, a, a gente tem várias formas, na verdade, de fazer um agente de A ali, de atendimento e tudo mais. E, cara, eu vou mostrar a forma mais básica, talvez, de fazer isso. Eu até te passar um link ali. Você consegue, Robert, me mandar o link do chatbot mais simples lá? Do vídeo do Pins? Eu já deixo ali para você também dar uma olhada. Ah, não sei se você falou que começou agora, né? Na plataforma, isso? Isso mesmo. Eu fiz um agente que caça leads, né, no N8N ali, de caça lista, na verdade, né, faz algumas listas ali, eu coloco um nicho e ele busca e faz a lista automaticamente. Isso eu consegui fazer no N8N. Só que eu estou procurando bastante, assim, estudando bastante, só que eu não acho nenhum vídeo, nenhuma aula mostrando como fazer passo a passo esses agentes para prospectar e qualificar a lista que o agente que eu já fiz, entendeu? Tá, e você consegue me explicar mais um pouquinho como funcionava esse agente que você já tinha? Não, eu fiz esse agente essa semana, né? Eu fiz Uhum. ali no N8N. Então, ele, por exemplo, ele busca, ele pesquisa
por exemplo, fabricantes de peça de usinagem, por exemplo, né? Que é o nosso nicho aqui. Aí ele pega o nome, o telefone e o e-mail. Ele busca no Google, assim, sabe? Aí eu Ah, já consegui entendi, fazer, cara. daí ele forma essa lista. Aí só que agora eu preciso de um agente que prospecta e depois qualifica os clientes dessa lista e depois mandar para os vendedores. Entendeu? Entendi. Então, a questão de procurar e tal, de ter essa lista, você não precisa mais. Não, isso Você eu já já tem. consegui fazer. Aham. Só que Entendi. o prospecção e qualificar, eu não achei nenhum passo a passo, nenhuma aula que ensina ainda, entendeu? É por isso que eu Entendi. tô buscando. E a ideia é você colocar um agente ali, uma IA respondendo, seria isso? Uma IA para, tipo assim, fazer um disparo. Eu até vi ali que vocês estavam falando sobre o disparo. Fazer o Uhum. disparo e se o cliente ficar interessado, o cliente que responder, uma IA para qualificar, para ver se esse cliente faz sentido ou não para a empresa, entendeu? Para a empresa aqui que eu tô trabalhando. Entendi, cara. Entendi. Cara, então, vamos lá, né? Dois cenários aí, né? A questão do disparo é mais ou menos aquilo que eu tinha falado ali, né? Então você vai ter um fluxo à parte só para fazer o disparo. Eu não sei se essa parte você chegou a entender mais ou menos. Posso te mandar um template ali e tal também, para te ajudar. Fechou? Maravilha. Aí o outro fluxo seria para fazer um atendimento mesmo. Cara, aí temos muitas formas de fazer esse atendimento. Dentro da Fikion, vou compartilhar a tela aqui, a gente tem, acho que é o componente mais utilizado aqui para... Aqui não tem nada nesse fluxo, mas vou criar um aqui bem rapidinho, que é o mais simples, né? Mandei um vídeo ali também, caso você precise dele. Te ajuda. Maravilha. Mandou no e-mail? Não, ali no chat da Meet. Ah, tá bom. Aí, assim, não sei se você já tem alguma API do WhatsApp ou você ainda vai atrás disso, como é que é? Não, tô indo atrás disso ainda também. É porque, querendo ou não, em indústria, usinagem, fábrica, eles não investem tanto, né? Aí eles estão me contratando para mim fazer toda essa parte aí de Tá, marketing. entendi. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui, cara. Eu não tenho acesso. Eu queria abrir o meu playground aqui, mas como que funciona, cara? Aqui dentro da Fikion a gente já tem um componente que é esse chatbot, sabe? Que ele já vai funcionar muito bem para o que você quer, né? Então ele recebe as mensagens, ele processa de acordo com o prompt, e esse prompt está aqui no assistente, eu tô com a questão do pagamento aqui que eu não consigo acessar os meus assistentes, sabe? Mas lá no OpenAI você consegue acessar, criar um assistente e você coloca todas as instruções dele lá. Então você consegue, como se fosse um prompt grandão, assim, sabe? Que você vai falar como que ele deve se comportar, como que ele deve responder, tal, as especificações enfim, da sua empresa, não sei. Aí Sim, sim. você coloca tudo isso lá e tal, e ele vai se comportar de acordo com a sua instrução. Aqui na Fikion você vai ter um template, esse é o mais básico que tem, né? Ele só responde texto, né? Mas tem também ele responder áudio e imagem, e tudo tá ali no canal da Fikion, então você pode importar os templates, né? Basicamente ele vai chegar aqui no chatbots, né? Ele vai gerar essa mensagem. Você vai ter uma API do WhatsApp, então, né? Só resumindo aqui, supondo que você tenha as API, você vai ter um webhook aqui que vai receber, vai monitorar as mensagens que você recebe lá no seu WhatsApp e vai jogar para o seu chatbots lá. Aí seu chatbots vai responder, né? Ele tem um delayzinho ali de alguns segundos, né? Mas isso é normal. E vai responder de acordo com a instrução sua. Então, não sei se isso para você já seria interessante, você precisava de alguma coisa muito mais personalizada. Não, para mim acredito que seja interessante. Eu preciso só fazer o disparo e qualificar o cliente Uhum, para ver se ele é interessante ou não para passar para vendedora, sabe? entendi. Então, o template que você vai ter, né, que eu mandei ali para você no YouTube, é o mais simples que tem, cara. Basicamente é esse chatbot aqui, que ele só responde texto, né? Mas, como eu falei, você pode pegar lá o de áudio e imagem também. E, cara, tendo uma API do WhatsApp ali e uma API aqui do GPT, né? Que você consegue pegar lá, que você vai ter que só colocar alguns créditos lá, mas isso é padrão. Sim, sim. Você consegue fazer sua conexão aqui, fazer sua conexão no API e ele já vai
funcionar normalmente, né? Desde que você configure lá o seu webhook na sua API, e assim que vai funcionar, cara. Eu acho que juntando um template mais ou menos parecido com esse, e a questão do disparo ali, né, que a gente tinha comentado. Deixa eu pegar o meu disparo. Do disparo aqui, né? Ele já vai dar certo, cara. Então, como você falou, você já tem os clientes numa planilha, né? Isso já facilita muito. A questão da procura lá e tal seria um pouco mais complicado de fazer. Mas a parte mais difícil, então, você já fez. E basicamente você teria esses dois templates aqui, né? Um que faz o disparo, envia, né, a mensagem, e aí você faz da forma como você achar melhor. E depois, né, um fluxo separado quando as pessoas responderem essas mensagens que elas receberam, o seu chatbot lá que vai responder a pessoa. Seria mais ou menos isso? Isso. Pra mim tá ótimo já. Boa, show de bola, cara. Eu posso estar te encaminhando também o template do disparo também, se você preferir. Pô, se tu conseguir, pra mim também me ajuda bastante, velho. Então, beleza. Eu vou ver como que eu acho que vou disponibilizar num drive público aqui. Vou Fechou. pedir talvez aqui pro Robert, vou passar para ele, deixa num link público do drive e quem quiser pode baixar lá. Maravilha. Show? Valeu, Pedro. Muito obrigado aí. Imagina. Wagner Souza. Oi, Pedro. Boa tarde. Você tá bom? Boa tarde, tudo certo? Certo. Estava trocando umas ideias com o Robert lá, que eu também descobri a FIC ontem, na realidade. Estava quebrando a cabeça com o N8N para fazer algumas automações aqui, mas a N8N deixa a gente meio perdido, né? Precisa aprender, acho que demora alguns anos. É mais complexo mesmo. Eu vi alguns vídeos do Guilherme ontem à noite, eu fiquei devorando, fiquei até umas 2 horas da manhã assistindo o vídeo dele. Ele é bonzinho, né? E assim, cara, eu tava trocando ideia com o Robert, eu criei 2 plataformas SaaS, tá? Uma é mais complexa, as 2 eu criei na base 44. Uma é um pouquinho assim mais complexa, porque eu preciso fazer a integração com uma plataforma de automação. E eu queria saber se existe essa possibilidade na FIC-On. Qual que seria a plataforma? Base 44. Tem API aberta? É basicamente igual a Lovable. Ah, sei, cara. Hoje eu conversei com um cliente sobre isso mesmo. E tem API aberta e tudo, né? Tem. Aí eu estou querendo definir essas coisas porque, assim, eu estava praticamente quase que contratando a N8N, né? Até que eu conheci isso. Então, eu estou querendo fazer o quê? Como eu tenho esses clientes, eu estava querendo montar um teste, né? Para poder aprovar isso, ver se funciona certinho. Aí funcionou legal, eu parti para as plataformas que me atenderiam de maneira legal, de maneira correta. Né? Porque eu li algumas coisas, eu li um artigo de vocês ontem também, que é um comparativo entre N8N e vocês. Sim. São basicamente iguais, né? Cara, a ideia delas a ideia delas, tipo assim, o que elas têm de proposta, sim, mas é lógico, aí muda muito, né? Principalmente a questão do preço ali, né? E o suporte e tudo mais. Elas fazem a mesma coisa. E Isso. dou preferência para uma plataforma que seja nacional, né? Que seja aqui, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Tá certo, com certeza. Então, dou preferência para isso, por isso que eu gostei e falei, deixa eu conversar com a moçada, e estava tentando falar com todo mundo, já mandei WhatsApp para o Guilherme, falei com o Robert, já entrei na comunidade, já estou aqui ativo, tomando um porre de Tá certo. Cara, inclusive eu acho que o Robert me mostrou alguma coisa sobre, acho que você mandou um print pra ele, alguma coisa assim? Eu mandei um print, assim, mais ou menos o que eu preciso na questão das 2 plataformas. Uma é que eu preciso realmente de automação, por quê? Porque seria para clínicas de estética, vamos dizer assim, para a gente analisar. E aí a pessoa, por exemplo, o cliente vai mandar um WhatsApp para a clínica querendo saber a respeito de serviço, de preço, de agendamento e tudo mais. Sim. Tá? E ela pode, nesse sentido, até escolher o profissional e fazer o agendamento e recebe de volta a resposta, a confirmação do agendamento. Quer dizer, seria simples até
né, fazer esse sistema se não tivesse essa integração com a base 44, porque o agendamento seria feito dentro da base, quer dizer, aconteceria Entendi. dentro da base 44. Então tudo aconteceria dentro desse sistema, né? É, O agendamento, tudo? tudo, tudo. Tá. Cara, se você falou que tem API aberta, e você consegue usar ele via request ali, eu não vejo nenhuma limitação, sabe, para fazer o que você precisa. Eu lembro de ter visto ali, era alguma coisa no sentido, é exatamente isso que você acabou de escrever para mim, né, que você mostrou no fluxo ali pro Robert, né? Isso. A pessoa entra em contato e tal, ela pode selecionar as opções ali, né, fazer um agendamento e tudo mais, né? E só precisava saber, assim, cara, como que funciona, como que vem esses dados, né, desse sistema. Se ele permite que você puxe os agendamentos, crie agendamentos e tudo mais, provavelmente sim, né? Sim, sim. Eu tenho assim, eu poderia até mandar para vocês, que eu até falei para o Robert, eu poderia até pegar aqui da base 44 e mandar para vocês o que ela Documentação? disponibiliza como API, só para vocês darem uma olhada e, de Sim, repente, me orientar a respeito disso. claro, cara, com certeza. Eu não vejo limitação, não, cara. Aquilo ali seria bem simples. Aí eu até pergunto, assim, para você, como que você prefere fazer isso, né? Você quer só um atendimento, como que eu posso dizer, humanizado, assim, com mensagens ou aquelas por menu, sabe? Que tem esses dois tipos, né? Tipo assim, digite um se você quer tal coisa, digite dois, ou só Eu acho que o melhor seria usar um chat GPT, por exemplo, para ter algo humanizado, né? Porque Entendi. para ficar mais interessante, Uhum. para fugir desses negócios mecânicos aí, dessa. Entendi. Não, poderia também, cara. Das duas formas funcionaria super bem. Então, eu não sei se você já começou alguma coisa, né? Ou se você ainda está estudando a possibilidade. Cara, a plataforma ela está praticamente pronta, né? Só precisa, até mandei o link aí para o Robert também, se você conseguir acessar depois. Uhum. E aí eu posso pegar a API e mandar para você e você me orientar, porque eu tentei fazer na NTN, quase deu certo, mas chega uma hora lá que ela trava e começa a aparecer um monte de erro, e aí a coisa não acontece. Tá. E como que você, só para eu entender, como que você fez lá na N8N? O que que você usou para a questão do atendimento? A plataforma, usei o Você, Aha, isso. usei o Aha. O Aha. Não conheço, para falar a verdade. Deixa eu O dar uma... Aha, o Aha eu baixei, baixei ele pelo Docker, Ah, tá. tá? Hospedou ele. É uma plataforminha até que legal, cara. É interessante, consegui integrar, mas eu consegui até um passo. Aí depois ele já começa. Ele tem dificuldade, por exemplo, de reconhecer dentro da plataforma o que é serviço, o que são profissionais, a questão de. Entendi. Mas acho que assim, é a confusão do próprio NTN, também como ele é muito complexo. Para quem conhece, talvez faria com o pé nas costas, mas eu que estou iniciando nesse esquema de automação, embora eu venha de marketing, cara, eu trabalhei com N plataformas, com automação, trabalhei com automação de RD, de HubSpot, Sei, de sim. Bing, mas é bem diferente do que é hoje, né, usando IA e tudo mais. Sim, com certeza. E como eu dei um tempo na minha vida de marqueteiro, desde 2020, agora que eu estou retornando, Uhum. ainda tem que me atualizar em tudo isso aí. Entendi. Tá certo. Cara, então, a gente fica à disposição ali, né? Qualquer dúvida que você tivesse, mandou a documentação para ele já, né? Faz o Dê uma seguinte, olhada. eu mandei o print para ele, mandei um link para ele das duas plataformas e a explicação de como seria, um desenho rápido, só para entender, bem básico mesmo. Eu Sim. vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você a API, né? Eu printo aqui a API, mando só para você ver na tela o que é, e você me fala, ó, cara, coloca isso aqui, e o resto é tranquilo, tá? Tá. Só me orientando nisso já me ajuda muito. Beleza, cara. Então, provavelmente você vai conversar mais com o Robert ali, né? Ele é da parte de atendimento mesmo. E quando ele precisa de alguma coisa mais para suporte, dependendo do que for, se for alguma coisa mais específica assim, ele pede ajuda para mim ou pro Matheus, alguém do suporte mesmo. Aí também deixa a possibilidade, né? Lógico, caso você achar que é interessante para você. Dentro da Fic1 a gente tem nosso plano ilimitado, então além de você... é R$ 179,90 o plano, então comparado às outras plataformas
enfim, não tem comparação, só que além de você ter o plano de todas as operações, assim, operações ilimitadas, né, infinitas, você também ganha um acesso a um suporte premium, né, ou comigo ou com o Matheus, então Sim. Qualquer dúvida que você tivesse, mais individual mesmo, se você precisar de algum suporte mais premium mesmo, né, você tem, nesse plano você tem esse acesso, tá? Então, a gente consegue não só tirar dúvida, entrar em chamada, como a gente tá fazendo aqui e tal, e fazer um atendimento um pouco mais individual, mais premium para você, tá? Sim, não, a ideia é essa mesmo, Pedro. A Uhum. ideia é essa, é poder contratar um plano e tudo mais, isso aqui. Mas qual é o meu receio, cara? Eu já contratei, claro que não é o caso de vocês, tá? Não vou generalizar. Não, tranquilo. Mas eu já contratei umas plataformas aí que se propõem a fazer algumas coisas e quando você vai, você trava em algum lugar. Então, eu estou querendo fazer o quê? Pegar a plataforma, pô, essa aqui me atende em tudo que eu vou precisar e eu consigo fazer chover com ela, entendeu? Sim. E aí falar, pô, é nessa que eu vou. Então, por isso que eu estou querendo testar, né, fazer um teste, colocar, Claro. apresentar para o cliente né, um fantasminha ali, o cliente fala, pô, legal, gostei, beleza. Aí eu falo, agora sim, agora eu contrato essa plataforma, contrato aquela, contrato a outra e monto um pacote, Sim. né? E aí tentar valorar isso, né? Para poder saber o quanto poderia cobrar, né? Então é nesse sentido. E Não, aí, certo. essa proximidade com vocês na questão de atendimento, né? Que, cara, sensacional, parabéns a vocês aí pelo atendimento, pela proposta da Obrigado. Piquion, tá? Que isso é o que falta, porque muitas vezes você contrata uma plataforma e você não fala com ninguém, você não acha ninguém, você fica perdidinho, se vira aí, comprou a e aguenta 12 meses pagando, aí azar seu, tá? Então é mais ou menos isso. Mas faz assim, eu vou mandar para o Robert, então, e aí depois você vê se consegue me dar um auxílio. Aí Beleza. eu caminho com isso e espero que em breve eu esteja aí no Ilimitado fazendo um monte de agente aí para todo lado. Show de bola. Tá feito? Obrigado, Wagner. Até só fazendo uma última observação, né? Eu comentei isso, né, com você, não para querer jogar nada assim para cima de você, né? Mas é só porque. Eu entendo, bicho. Fica tranquilo que eu entendo. Fica tranquilo. Mais porque assim você falou ali a questão do Robert te ajudar e tal. Ele consegue te ajudar em algumas coisas, sim, com certeza, né? Eu posso ajudar ele também. Mas só deixando claro, assim, né, que ali no atendimento que você tem com o Robert, ele não é exatamente um suporte, assim, sabe? Onde ele pode fazer um template. Só isso que eu quis deixar claro com você, tá? Não, tranquilo, eu Então, entendi. Show? Até as mensagens que eu estava trocando com ele, ficou claro isso daí, eu entendi sem problema. Que legal. Vocês não Boa. têm obrigação nesse sentido de forma alguma. Seria apenas uma simples orientação. Não é assim, ó, monta alguém me manda. Não, com certeza. Deixa Pode deixar. O serviço sujo, o trabalho sujo eu faço aqui. Beleza, então, Wagner. Então tá, Pedro, mais uma vez, parabéns para vocês aí, um grande abraço, um bom final de semana para todos vocês. Valeu, cara. Todos Igualmente. na live. Um abraço. Abraço. Até mais. Poupe com sabedoria. Oi. Tá me ouvindo? Olá. Tô ouvindo. Ótimo. Então, eu estou tentando fazer uma automação onde eu pego a confirmação de pagamentos da Hotmart, né? E aí eu configurei no Webbook. Ok. E aí, com essa confirmação, eu queria que colocasse os dados do cliente numa planilha central, que seria nome. Isso também eu consegui fazer. Ok. O que eu não consegui fazer é porque, assim, eu quero de dentro dessa planilha que crie uma planilha para cada cliente, até para evitar vazamento de dados dentro do meu Drive. E aí, quando eu conecto o meu Drive, eu não sei se eu estou fazendo certo, né? Mas quando eu conecto o meu Drive para adicionar conexão, fala que está bloqueado. Tá, sei. Eu entendi o que você quer e entendi o que você está tentando fazer. Então, cada vez que chega no webhook, além de você fazer a consulta ali consulta ou enviar os dados, né, para a planilha que você tem central, você também quer criar uma nova, né? Isso mesmo. Modelo, a partir de um modelo que eu já tenho. Entendi. Aí o que acontece? Na verdade, mesmo que funcionasse a conexão ali com o Drive, deixa eu até abrir ele aqui. Essa questão do bloqueio, tá até deixando claro, eu acho que é uma questão de uma permissão do Google mesmo, que alguns clientes sofrem aqui na Fiquion para alguns componentes, alguns aplicativos, perdão. Então, eu acho que só acontece com o Google Drive e com o Gmail, tá? Então, só esses dois aplicativos da Google, se eu não me engano,
alguns bloqueios. Então, mas assim, não é um problema, não é nada seu, tá? Pode ficar tranquilo. É mais uma permissão que aqui a gente ainda não tem na FIC1, mas que em breve a gente vai ter e vai estar tudo normalizado, tá? Mas a questão ali do Drive, né? A gente consegue criar um arquivo e tal, criar pastas ali dentro do Drive, né? Mas criar um arquivo em formato de planilha ali e tudo mais, eu acho que ainda não tem como. Então, Mesmo com a conexão dando certo no Drive, ainda a gente não tem essa possibilidade, sabe? entendi. É porque na quarta-feira, eu até cheguei a comentar por alto, né? Mas é como eu tinha acabado de baixar o aplicativo não, fazer o cadastro, se eu não me engano, foi o Matheus que estava dando suporte na quarta? Isso mesmo. Então, acho que o Matheus chegou a comentar que tinha uma forma, mas ele não usou o Drive. Isso, não pelo Drive, né? Isso. Aí isso que eu tô vendo aqui. Eu nunca usei, tá? Então por isso que criar uma nova planilha acho que é muito difícil alguém precisar, mas eu vou testar agora aqui. Eu tenho. Deixa eu ver se funciona. Você chegou a testar, Matheus? Funciona? Entendi. Aí ele vem já com o título aqui. Deixa eu só ver onde que ele aparece para mim. Pelo Drive acho que não tem, mas pelo próprio... tem sim. Pelo Drive não mesmo, como eu estava comentando ali, pelo Drive não dá, mas usando ali no próprio Google Sheets, eu vou compartilhar a tela aqui com você, você consegue criar assim, tá? Então, Peraí, que eu vou fazer aqui, gente. tá vendo minha tela? Estou. O que é Tá vendo, né? esse? Esse Sim. aqui eu abro qualquer coisa que tem aqui para mostrar, né? Por isso. Mas eu tô num fluxo meu aqui, né? E eu testei já. Se você for aqui no Google Sheets, no aplicativo, tem essa opção aqui, ó. Criar nova planilha. Tá vendo? Sim. Já chegou a usar ele? Não, só vi. Deixa eu botar aqui. Você consegue criar uma planilha com ele. Agora, sim, se você quer criar a partir de um modelo, é isso que você falou, né? Isso. Tá. Aí eu não sei se tem como, porque ó, a opção que você tem, você consegue dar um título e criar uma nova planilha. Criou. Só que ela vem seca, né? Em branco. Ela vem Isso. zerada, em branco. Isso você consegue fazer. Agora, criar a partir de um template, de um template não, do modelo. Tá. Mas, Pedro, se eu treinasse o ChatGPT, eu até paguei uns créditos na OpenAI e estou no período de teste da Zapay, né? E se eu treinasse o ChatGPT para ele fazer, ele mesmo montar a planilha, né? Fazer a categoria. Será que existe essa possibilidade? Olha, ele criar um arquivo, ele não gera um arquivo e tal, mas ele consegue, sei lá, dar um modelo ali, um exemplo de planilha, assim, para você copiar e colar, sabe? Mas Mas eu teria que fazer gerar um manual. arquivo, exatamente. Gerar um arquivo o GPT não consegue, sabe? Tá. Isso é uma E se eu limitação do próprio GPT. Tá, então, e se eu começasse a fazer a automação da Make, porque no Make tem como você copiar um modelo de planilha e jogar, né? Eu estava até tentando fazer isso agora. Eu consigo integrar essa automação do Make na FIC1? Deixa eu pensar, poderia. Você consegue, todo que é tipo de dado que vem de lá, você consegue jogar para cá e vice-versa, a mesma coisa. E aí daria continuidade, né? Isso, aham. Entendi. Como que funciona lá? Tem uma coisa parecida com isso? Não, tem uma função dessa, que é copiar Tá. planilha a partir de modelo. Entendi. Foi Tá. uma das coisas que eu pensei, fazer lá no Make, usar só a integração, que eu usaria os créditos gratuitos, e aí a parte mais complexa eu faria pela FIC1, que como é mais em conta do que a Make, eu terminaria todo o processo ali, entendeu? E aí, fazendo desse modelo, tem como, por exemplo, eu recebi uma solicitação para incluir uma despesa de R$ 50 de gás na planilha do João. A Make, ela tem alguma coisa que eu consiga pesquisar para incluir na planilha do João, pesquisar dentro do meu Drive ou de algum lugar
a planilha do João para inserir esse gasto na guia certa? Se você teria que ter uma relação, você teria que ter em algum lugar armazenados, ou numa planilha central, digamos Um assim. link. É isso. Não o link exatamente, talvez o link, não sei como que funciona na Make, sinceramente, mas se você fosse fazer, por exemplo, na Fic1, eu sei que você teria que ter uma relação. Esse cliente aqui tem esse link ou esse ID de planilha aqui. Uhum. Esse cliente tem essa e assim por diante. Você tem que ter uma relação dessa, sabe? Então, isso daí seria uma planilha central, isso que você está me falando, né? Isso seria usado como auxiliar para o teu assistente ele consultar e fazer as mudanças, sabe? Tá, então o assistente ele conseguiria consultar, abrir essa planilha, né, se tivesse o link, e adicionar receita e despesa? Consegue. Consegue? Consegue. Show. Porque você Tá. vai ter o link, né, vai estar tudo na mesma conta do Google, né? Assumo eu, né? Isso. Então, se você está na mesma conta, não tem problema. Você consegue acessar pelo ID qualquer planilha. Desde que Tá. também é até importante você ter meio padronizado o nome das abas também, né? Para não ficar muito difícil de você colocar como variável ali, mas isso é tranquilo, né? Não, a gente copia o modelo da planilha, é porque eu não entendo nada de automação. Uhum. E aí eu tô catucando agora, tô vendo agora, porque é um projeto que eu sei que é meio complexo, as pessoas estão até cobrando um valor bem razoável para poder desenvolver, só que agora eu não disponho, né? Então eu tenho que aprender a fazer. Entendi. Tá, e o plano pago de vocês, né, o prêmio, né, o atendimento prêmio que você estava comentando com Wagner agora, vocês me ajudam a criar toda essa estrutura dentro da Fic1? Isso, ajudamos sim. Então você vai ter um suporte um pouco mais individual ali, ou comigo ou com o Matheus, né? Em que qualquer dúvida que você tiver, se precisar de template, se precisar entrar em Meet, se precisar, né, qualquer coisa nesse sentido, a gente consegue ajudar você. Entendi. E vocês têm algum drive onde tem os templates de vocês? Porque eu vi que vocês têm bastante templates, toda tira dúvida vocês têm um templatezinho. Vocês têm algum drive que vocês disponibilizam template ou não? Tem algum um drive ali, acho que o próprio Guilherme tem no canal lá, já tem vários templates. Eu também tenho um aqui, só que eu não compartilhei ele ainda, sabe? Porque tem bastante coisa de cliente, mas eu posso modificar e compartilhar um que eu tenho aqui também. Tem bastante template. Tá. Só que assim, é misturado, tá? Tem coisa com WhatsApp ali, Não, tem coisa de não sei o que, sabe? eu vou caçando o que serve para mim. Entendi. Tá bom. Não tem como tirar esse bloqueio, então, do Google Drive, não, né? Porque eu fui lá nas configurações, estava escrito que podia criar a planilha. Eu dei todas as autorizações para o Fic1, só que eu não estou conseguindo. Tem alguma forma de tirar esse bloqueio ou não? Por enquanto não mesmo. Mas realmente você não utilizaria ele, sabe? Eu entendi agora o que você quer, o que você está tentando fazer. Na verdade, você só quer criar uma cópia de uma planilha que você já tem, né? Só que, Mas claro, para cada cliente. para cada cliente, lógico, sim. Uhum. Entendi o que você quer fazer. O que eu posso dar uma olhada para você, não posso prometer isso, é olhar como que é lá na API, né, na documentação do Google Sheets, se é tranquilo, você acho que deve ter alguma coisa lá para você, tipo assim, criar uma planilha a partir de uma cópia, sabe, algo nesse sentido. Ou até no Aqui próprio... dentro da Fic1? Aí no caso eu teria que inserir isso, mas só isso que eu tô querendo dizer assim, eu não consigo sim. prometer que eu preciso olhar lá e tal. Mas se for o caso, se for uma coisa simples e tiver lá, eu consigo disponibilizar algo parecido com o que tem lá na Make, que você me falou. Tá bom, Beleza? obrigada. Imagina. Flávio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos demais aqui presentes. Boa tarde, Tudo Flávio. bom? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Em primeiro lugar, parabenizar aí pelo excelente trabalho e suporte, né, que a Fic1 tem dado, né? Pela experiência que eu tive para desenvolver o meu primeiro bot ali. Legal. Foi bastante bacana. Obrigado. Ontem eu consegui, né? O Felipe, o Guilherme e o Pedro, né? Pedro eu não conhecia, não, mas o Felipe e o Guilherme têm conversado ali pelo WhatsApp. Parabéns aí à equipe. Eu tenho uma dúvida não são 4 tópicos, basicamente, né? Assim, o chatbot e o agente de IA. Meu chatbot, eu já testei, eu tenho ali, eu fiz um assistente no
na OpenAI. Uhum. Enfim, e eu fiz o meu primeiro bot de uma clínica de estética, né? Ficou bem bacana, fiz uma simulação, muito bom. E qual é a diferença que eu gostaria de saber do chatbot, já que ele utiliza, né, uma inteligência humanizada com o agente de IA, né? Qual a diferença desses dois, assim, que a gente possa aplicar, né, com maior liberdade, ou não Legal. exagerar muito na ferramenta? Eu gostaria de entender um pouco. Legal, boa pergunta. Como que funciona, né? O chatbots, a diferença básica ali, que ele é uma ferramenta mais voltada mesmo para atendimento ali em qualquer canal de comunicação. Então, receber a mensagem, fazer o acúmulo, ele já faz o acúmulo automático da mensagem da pessoa, né, e responder. Então, atendimento ali, ele vai funcionar mais para um atendimento, tá? Então, recebe e gera mensagem, basicamente. O agente de IA, ele possibilita qualquer coisa. Você consegue criar automações usando o agente de IA, ele, por enquanto, ele está numa fase um pouco mais inicial ali, né, numa fase beta, que a gente chama. Então, ele não está 100% ainda, né? Algum pessoal aí já tem um pouquinho de dificuldade com ele ainda, mas conforme a gente for refinando, ele vai... A ideia, né, é que ele faça, como que eu posso dizer assim, várias ações que um fluxo grande faria somente dentro do módulo de IA. Tudo que é possível? Não, lógico, mas qual que é a ideia dele, né? Você consegue pedir para ele fazer o que um fluxo faria, entendeu? Tipo assim, dentro do próprio módulo de IA, eu quero que você, a partir dessa mensagem que eu recebo, você puxe os dados numa planilha e faça tal coisa, envie para um conjunto de pessoas. Como que a gente faz hoje sem módulo de IA? A gente faz um fluxo para isso, né? Chegou a mensagem, busco lá na planilha, tal coisa, aí coloco um roteador, aí faço isso, entendeu? Faz um fluxo. O módulo de IA serviria para reduzir, não precisar fazer um fluxo desse tamanho, né? E dentro somente dele ali eu dou as instruções para que ele utilize os componentes que você precisa, né? E faça o que você, né, instruir para ele ali. Entendeu? Mais ou menos, tentei ser o mais claro possível. Não, entendi. Nesse caso, o agente de IA, toda essa inteligência treinada e desenvolvida pela Fikion. É isso? Isso. Tá. E eu só faço fazer integrações com os periféricos ali, né, com o que eu quero para que eu faça aquela automação. Perfeito. Exatamente. De um modo muito mais curto, né, vamos dizer assim. Um caminho mais fácil. É um caminho mais fácil. Assim, o que eu recomendo, principalmente por enquanto que o agente de IA ainda está no começo. Se você pode fazer sem ele, for fácil, tranquilo, é sem erro. O erro é zero, entendeu? Com o módulo de IA, por se tratar de uma IA, né, e aí ela vai funcionar muito bem, claro, mas pode ter vezes por ser uma IA que ela pode dar uma viajada, pode ser que, sei lá, pode dar problema, né? Porque a gente está mexendo com uma coisa, como que eu posso dizer, flexível, né? O fluxo é direto, papum, foi ali, é o que está ali e pronto, não tem como dar erro. O agente de IA depende de como ele interpretar o que vem, depende de como ele interpretar a tua instrução, então pode ser que ele entenda errado, entendeu? Então, só deixando claro, assim, eu sempre falo isso pro pessoal, às vezes o pessoal, assim, tudo quer usar o agente de IA, eu falo, mas isso aqui é mais simples, você consegue fazer direto no fluxo, e aí é sem erro nenhum, sabe? Então, só deixando isso bem claro. E se der um erro, você sabe ali, né, onde é que está o erro, você termina corrigindo até mais rápido. Exato. Bacana, mas tem coisas que a agente de IA pode ser muito interessante, então... Sim. Eu acredito que esses projetos um pouco básicos de atendimento, agendamento, né? Enfim, o chatbot atende, né? Que já está vinculado a uma inteligência treinada, né? Também, de acordo com o que você personaliza, acho que atende. Isso bacana. Eu queria... Obrigado, Pedro, pela essa dúvida. Eu queria só saber o seguinte: a Fikion, o plano premium aí, 179, né, 90, se eu não me engano, e tem lá ilimitado, certo? Isso. E eu atraindo, né, uma quantidade, sei lá, razoável de clientes
que tem mais de 1 milhão de processamentos, ou até 2 milhões, existe essa capacidade de processamento tranquila. Nós, como, vamos dizer assim, clientes da Ficam, pode ficar tranquilo, sem precisar fazer uma assinatura de uma VPS paralela para poder, não sei, fazer uma migração, algo parecido? Não, boa pergunta. A ideia do plano ilimitado é justamente essa, o pessoal usar sem se preocupar com operação. Então, a gente tem ali não é assim, é ilimitado, né, de 1 milhão, mas porque a gente chama de tem um limite que é de 1 milhão, mas a gente chama de limitado porque os próximos 1 milhão você paga somente 99 centavos, né, R$1, né? Então, praticamente infinito aí. E questão de você poder usar quantas operações você quiser, é essa a ideia mesmo. Então acredito que vai dar super certo. Eu acho muito difícil, eu sei que você tem essa preocupação e está 100% justificado, né? Mas às vezes a gente acha que chegar em 1 milhão de operação por mês é tranquilo, mas cara, quando eu olho assim, né, eu tenho um histórico dos clientes assim de quantidade de execuções que eles fazem, né? Um número assim eu tenho dado. E cara, até hoje ninguém chegou nem perto de 1 milhão de operação, sabe? Então é muito difícil acontecer. Mas São muitas operações acontecendo, né? Muitos clientes, muitos agentes acontecendo. É muita coisa, 1 milhão é muita coisa. Tá. E nesse caso, a sugestão é você ter uma única plataforma, ou seja, eu tenho uma única plataforma para gerenciar todos os clientes, né, da carteira dentro da Ficam, ou cada cliente ter o seu login, sua senha ali na Ficam. É que você entende que seria melhor. Cara, dentro de um prêmio, acho que seria ter uma única plataforma, né? Seria... Depende muito, cara. Não tem uma resposta certa, assim. Tem gente que prefere na mesma conta ali. Qual que é a desvantagem de fazer tudo na mesma conta, né? Não sei se é uma desvantagem também, mas tudo que acontecer, se bem que já é assim de qualquer forma, né? Tipo assim, tudo que acontecer, eu ia falar que tudo que acontecer é responsabilidade tua, né? Mas de qualquer forma, se for ver, se você criar uma conta para cada cliente seu, não sei se você vai trabalhar dessa forma, tipo assim, a automação fica toda a responsabilidade tua, vai ser assim? Sim. Nesse sentido, pode ser tudo numa mesma conta, mas ter uma conta separada, qual que é a vantagem? Você tem bem separado o que é o que, né? Então, o que acontece lá, você sabe que é daquele cliente, você não mistura nada. E também você pode usar o plano partner ali, né? Tipo assim, eu acredito que o cliente que pagaria essa mensalidade, né? Você passaria para ele ali e você usa o plano partner, que é tipo assim, se ele criou uma conta com o seu link da Ficam, você recebe ali uma porcentagem do pagamento dele, então você ganha um pouquinho em cima disso também. Sim. Então tem essa vantagem. E aí é analisar o que é melhor para você. Tá, tranquilo. Outra coisa, Pedro, obrigado aí pela informação. A gente fazendo automação de um agente, né, de atendimento e agendamento para o cliente, obviamente, ele pode fazer uma remoção, né, de uma pessoa ou utilizar aquela pessoa para fazer um outro tipo de trabalho, né, na sua maioria das vezes, isso seria uma estratégia. Tendo uma falha, né, tipo assim, no servidor da Ficam, ou tendo uma falha momentânea ali, qual seria... Existe o plano B da Ficam com relação a algo desse sentido? Uma falha no servidor, uma instabilidade, isso termina prejudicando no geral, né? Os que estão dentro da Ficam. Existe algum trabalho Cara, assim, de backup, não sei. não, cara, que eu saiba, não. É muito difícil, assim, né, acontecer esse tipo de coisa. Sim. Mas atualmente não tem, assim, nunca, não sei mesmo te dizer, mas acho que não tem nada nesse sentido que com um plano B, assim, tipo, deu algum problema, você consegue buscar as informações aqui. Tem ali o histórico de execuções e tal, que você consegue analisar tudo o que aconteceu, mas nesse sentido de um backup mesmo, não tem nada hoje, né, pelo menos. Tranquilo. Agora, com relação aos filtros, são condicionais importantes dentro da automação, certo? Eu tive muita dificuldade, tá, de fazer ali a configuração do filtro para até poder fazer o entendimento.
Existe algum PDF, algum documento que vocês possam disponibilizar para poder fazer um treinamento? Ou só os vídeos mesmo da Fiquion, do Cara, Guilherme? além dos vídeos, a gente tem a documentação. É, não sei se você já deu uma olhada na documentação da Fikion. Ela é um guia bem geralzão ali. Sim, eu já naveguei por ela ali, pela É. documentação, só que eu não vi assim no detalhe do filtro, né? Uhum. Aquela Ele tem uma explicação de cada bem, componente ali. O problema é que eu acho que ela não está 100% atualizada. Então, realmente, a questão da documentação está 100% atualizada hoje, ela é uma falha nossa. Não tá ainda. uhum, Mas ali já ajuda muita coisa, cara. O filtro se manteve a mesma coisa, né? Então não faria sim, muita diferença. Mas se assim, olhando os vídeos e olhando a documentação, você ainda está com muita dificuldade, cara, eu acho que eu recomendo você ou perguntar ali talvez no grupo ou pro atendimento do Robert e tal, uhum, que eu acho que é mais interessante, porque realmente a questão do filtro ela é mais elementar, assim, né? Então eu não sei se você já chegou a fazer algum fluxo que tenha muito filtro, assim, não, que não, o tenha filtro dado. foi É. pouco. Mas o suporte foi bacana, eu terminei assistindo um vídeo do Guilherme, o Uhum. pessoal do suporte, teve um problema realmente na plataforma das API, né? E aí terminou me Ah, tá. confundindo um pouco, mas no geral foi tranquilo. Entendi. Mas é isso. Beleza? Obrigado, viu, Pedro? Beleza. Imagina, Flávio. Obrigado. Obrigado pela participação aí. Ok. Pedro, só o complemento. Sim. Nossa colega aí, acho que ela já saiu, sobre os templates, né? Se pudesse É. concentrar no Drive só, Uhum. seria bacana, né? Eu mandei um link agora ali, mas eu acho que eu mandei numa hora que ela já tinha saído, infelizmente. Acho que eu vou mandar no grupo lá pra ela tentar recuperar. Você mandou onde? No No, chat? no chat ali. Na verdade, ali só tem 1, 2, 3, 4. Aí eu vou ter que colocar mais alguns, mas como é um link público, eu insiro e vocês já recebem a atualização lá. Valeu. Eu acho que se eu colocar muito fluxo, vai confundir muito também o pessoal, por exemplo, porque É. eles pegam esse link, por exemplo, de um vídeo do chatbot com áudio lá, vamos supor. E aí, se eles clicarem ali e tiver 50 templates, eles não vão se achar, né? Então, talvez. Vou pensar como que dá para fazer de uma forma organizada ali. Uhum. Mas ali já tem alguns, tá? Só deixando claro. Beleza, beleza. Obrigado mesmo. Só responder aqui um negocinho, pessoal, já. Pronto. Ninguém tá com a mão levantada, mas quem quiser falar, quem tiver dúvida, pode. Big Tech. Big Tech mandou mensagem hoje lá, né? Oi, a dor de cabeça chegou. Tá certo. E aí, beleza, Pedro? Tudo jóia? Deixa eu te Beleza? falar, irmão. Aquele, aquele fluxo que eu te falei do agendamento. Uhum. Ele passa normal, agendamento, aí pega do Sheets. Só que quando chega no JavaScript, ele não tá passando, entendeu? Tá, você consegue compartilhar pra eu dar uma olhada aí? Peraí. Vou botar assim.
Quando chega aqui, ó. O código chega no JavaScript, ele dá erro ou ele, como é que Ele tá, acontece? não, às vezes ele passa todo, né? Vou Uhum. te dar aqui, ó. Aqui, ó. Ele passou, vamos supor que ele passou todo. Tá vendo? Ele passa aqui, mas na saída dele tá 0. Ah, tá, mas aqui deu erro ali mesmo, né? Então, Ele, cara, ele é que eu não sei, eu não consigo saber o que que tem ali, sabe? O que que tem de variável e tal. É, mas eu acho que você já compartilhou esse fluxo comigo, né? Pô, já. Posso dar uma olhada lá então? Pode sim, pode sim. Dê uma olhada aí pra você ver. Então já, que realmente eu não vou conseguir ver dessa forma. Uhum. Deixa eu só vou mutar que eu vou ter que falar um negocinho aqui, pessoal. Já volto. Perdão, tive que resolver um negócio meio urgente aqui. Agora, vamos lá. Ahn, como que é o nome dessa integração mesmo? Cobrança 30. Ah, tá. Já vejo o que é aqui. Array is array enviados.net. Então, eu vou fechar aqui. Tranquilo. Então você pega os valores de uma planilha, né? Isso. Ele busca os valores pela data. Tá, entendi. Ele busca pela data. Se eu obter os valores aqui e rodar o JavaScript o primeiro, tá? Não o que tá dando erro. Sim. Ele vai retornar alguma coisa para mim, né? O JavaScript não está retornando nada. Tá? Mas é um erro isso ou porque realmente na planilha não tem nada para retornar? Na planilha tem. Aqui a planilha. Tá. E beleza. Cara, então a única coisa que eu consigo pensar é erro de código. É que eu não consigo ver tão rápido aqui o que é o problema, que é um códigozinho de 50 linhas aqui. Mas deixa eu ver aqui. Formatar, então. Ah, tá, cara. Messages. Você tem uma função. Ah, não, você tá chamando ela. Eu só dou uma olhada aqui. Uhum. Alguma vez que você rodou esse JavaScript já retornou alguma coisa? Retornou. Tem uma vez que retornou, mas só retornou a primeira linha. Olá, aí um nome e o nome da fatura, é isso? Como? É que eu tô vendo aqui que esse JavaScript ele retorna meio que uma mensagem, né? Não, ele precisa retornar a mensagem, não, que a mensagem vai ser enviada pelo ZAPI. Não, sim, mas eu digo, o conteúdo da mensagem ele retorna, não retorna? Não precisa. Tá retornando, mas não precisa. Ah, tá, ele retorna o número do telefone e a mensagem, mas só precisa do número do telefone, é isso? Isso. Só precisa do número do telefone. Ah, ok. A mensagem já está na ZAPI. É uma Entendi, mensagem genérica. Não entendi. precisa. E depois adicionar na planilha novamente o status. Ah, tá, cara. Eu tô olhando aqui, eu não tô vendo da onde ele tá puxando os valores do Google Sheets, eu não tô vendo a referência da variável do Google Sheets. É, não tem, eu acho que ele não tá puxando mesmo, cara. Ele não está puxando as variáveis, né? Dados, linhas, ponto slice, aí não tem. Ah, cara, não, isso aqui realmente não vai funcionar mesmo. É Thiago, né?
Thiago, Não vai funcionar, assim, não é que eu seja mestre de código nem nada, mas é que eu olhei assim de cara, uma coisa que com certeza não vai funcionar. Não tem no código o cifrão 4. O que é o cifrão 4? É a referência módulo ao... 4, né? Ao Isso, módulo. é a referência ao módulo do Google Sheets, ou seja, em nenhum momento do código ele tá pegando dado nenhum do Google Sheets, entendeu? Então, assim, eu até... provavelmente pelos comentários que eu tô vendo aqui, ele foi feito pelo GPT, né? E não tem problema, eu também faço, não tem problema nenhum. Aí o que eu recomendo você fazer? Cara, a única coisa que quando você for pedir para ele fazer um código para você, e inclusive eu faço isso, eu passo primeiro, em vez de falar assim, faça um código que pega dados de uma planilha e tal, tal, tal. Não, fala assim, ó, eu tenho essa variável aqui, ou talvez um começo de código, mas enfim, pode ser só a variável. A variável 4, eu vou até puxar ela aqui para você. Cifrão 4, body values, né? Porque body values é o que puxa lá Tá. Aí eu faço assim, esses valores são retornados pela planilha, agora eu começo a falar, sabe? Faço um código e pega os valores e tal, e faz isso aqui, faz isso aqui, entendeu? Eu vou até te mandar ali na Meet, né? Esse é o que puxa as variáveis da tua planilha, tá? Então você precisaria ter isso em algum momento no código. Entendi. Fechou? Fechou. Aquele for esse, ele serve para quê? For o quê, perdão? Isso aqui, ó. For each? Sim, for each. O for each, ele é um componente que serve como um loop, né? Ele itera uma lista de alguma coisa. Então, tudo que você precisar repetir uma mesma execução, uma mesma ação, várias vezes, você usa o for each. Ele é um loop, um iterador. Nesse caso, seria interessante colocar ele? Inclusive, talvez seja obrigado a colocar ele. Deixa eu ver o que você está tentando fazer, só para entender. Você colocou... que depois você atualiza a linha, né? Aí, entendi. Não precisa nesse caso, porque você atualiza a linha no final, aí quando chega na próxima execução, aquela linha que você atualizou na última já não pega mais, né? Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Não, ele não pega, isso ele não pega mais. Ele só precisa Então. passar uma vez. Ele só precisa passar uma vez. Ele só vai rodar uma vez no dia. Boa. Então, é por isso que não vai precisar do for each no teu caso aí, né? Ele já tá rodando ali. Só deixa eu ver. Você tá falando que ele roda uma vez por dia? Só que você só quer enviar uma mensagem por dia, é isso? Uma mensagem por dia, é isso. Tá. Não, então já tá certo, já. Pode ficar tranquilo, não precisa de for each. Você precisaria do for each, só para você entender, se você quiser fazer, tipo, um loop ali, ficar mandando várias mensagens de uma vez. Um disparo, sabe? Não. Ele só manda uma no dia. Então, no caso, não precisa. Então, só para esclarecer aí, né, Thiago, você vai precisar realmente trocar lá no teu código, onde você puxa as variáveis os valores da tua planilha, né? Se usar o 4.body.values que eu mandei para você ali. Do jeito que tá lá, tá um negócio que não existe muito, sabe? Não vai acontecer nada. Entendi. Beleza? Beleza, valeu. Qualquer dúvida, cara, eu falei assim, mas se quiser perguntar mais coisas, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Quem não falou ainda por enquanto, não perguntou, foi o Agen, XA ali, né? E o Gustavo Charles, se vocês tiver alguma dúvida. Pode falar. Oi, tá escutando mesmo? Tô ouvindo. Beleza. Então, boa tarde a todos aí. Cara, que é o seguinte, anteontem eu assinei, né, o plano lá, o mais básico, né? E aí eu estava fazendo fluxos lá e estava testando os fluxos, né, no WhatsApp, né? No ZAPI, aliás. E aí, cara, por algum vacilo meu lá, cara, todas as ações foram usadas, entendeu? De uma vez só. Tipo, as 2.000 foram assim de uma vez só, entendeu? Entendi. Como eu estou iniciando agora, cara, então qual que é a dúvida? Como é que eu faço
eu vi agora esse novo componente, o delay, né? Eu posso usar esse componente para poder fazer esse atraso e não acontecer isso que aconteceu, ou existe um outro método para que não aconteça isso novamente? Por quê? Porque eu preciso testar o fluxo e depois mostrar para o cliente também, entendeu? Então, assim, eu não queria que acabasse todas as ações de uma vez só, né? Então, foi isso que aconteceu, aí eu fiquei meio, cara, o que é que eu fiz aqui? Aí, enfim, aí eu peguei, parei tudo, deixei tudo parado, tá tudo parado lá, entendeu? ok. Aí, tipo assim, de uma vez só, a questão de, cara, lá sei, tipo, menos de 2 horas, assim, foi, tipo, 82% da... Entendi. Foi embora, entendeu? Entendi. Aí essa aqui é a dúvida, assim, eu queria saber se existe alguma... Como é que eu posso não cair no banimento lá do WhatsApp, né? E ao mesmo tempo conseguir testar também. Ok, você está fazendo um disparo, então, é isso? Pelo que eu entendi que você fez. Isso, Porque, na verdade, assim, eu estava testando, né? Eu fiz o fluxo e estava testando, né? Para ver se estava tudo legal. Já chegar o cliente, olha, vamos testar aqui, né? Mas aí aconteceu tudo isso, eu peguei e falei, não, vou dar uma parada aqui, vou tentar resolver isso para economizar as ações também, entendeu? Vou poder testar mais ainda e tal. E para quando chegar no cliente também eu tenho, pô. De repente eu chego lá, não tem mais ação nenhuma, como é que eu vou mostrar para ele? Sim, entendi, entendo. Cara, o que eu faria nesse caso, né? Provavelmente você tem uma lista grande aí que você fez um teste para ter consumido tudo isso, você deve ter disparado já para bastante pessoas, correto ou não? Pois é, na verdade, assim, era só para mim mesmo, entendeu? Para o número meu mesmo, assim, que eu comprei um chip, coloquei lá, criei um WhatsApp Business, entendeu? Fui no ZAPI, enfim, fiz todo aquele processo lá, entendeu? Como é que é? E era só eu testando mesmo. Entendeu? E por que consumiu tudo isso, cara? Tipo, você consegue, não sei se tem problema para você compartilhar a tela, se é que você consegue aí? Não sei se está no computador. Cara, mas aí é o seguinte, deixa eu te falar, porque eu apaguei o fluxo, entendeu? Tá. Eu apaguei tudo para refazer de novo, entendeu? E aí eu vou refazer de novo todo ele para poder dar seguimento disso. Eu fiquei pensando que talvez pode ter sido, cara, aquele link do webhook que eu coloquei no ZAPI, de repente ele pode ter ficado ativo e pode ter ficado mandando um loop, várias né? mensagens, entendeu? Como é que é? Porque caiu no banimento lá, entendeu? Caiu? Caiu, cara. Caiu, aí hoje que liberaram o número de novo. Cara, eu acho que eu acho que imagino que deve ter acontecido, cara. Provavelmente é que eu não sei, eu não sei como que tava teu fluxo para dizer, né? Mas eu acho que onde você colocou nas API para toda mensagem que você recebe, né, bate um webhook lá no Fic-on. Ok, isso é o comportamento normal mesmo. E aí na Fic-on você tinha um fluxo que, sei lá, mandava uma mensagem. Deixa eu só pensar aqui. Aí mandava uma mensagem para esse mesmo número, aí ele recebia e mandava, sabe? Você acha que pode ter sido isso? Cara, pois é, a única lógica que eu encontrei foi isso, entendeu? Porque, de repente, dentro da plataforma do Fic-on, eu não vi nada que pudesse causar isso, tá entendendo? Então, assim, a única coisa que, de repente, pode ter causado isso, pode ter sido lá no ZAPI, entendeu? Porque ele deve ter ficado recebendo e mandando várias mensagens ao mesmo tempo, entendeu? E foi tudo só para você mesmo, essas mensagens? Só para mim, o mesmo número. Beleza. Entendi. E esse número lógico, só para ter certeza, esse número é diferente do número que está configurado na IA, né? Então ele não mandou para ela mesmo, não, né? Não. Tá, beleza, show. Só para entender. Aí, lá na ZAPI você colocou o link do webhook ao receber, né? Exatamente, foi. Só. Só foi isso aí, entendeu? Só foi isso aí. Aí tem aqueles tokens lá, no token de segurança, lá, tudo tem que configurar, tudo mais. Aquilo tudo foi feito lá. Só que, assim, o incrível de tudo, porque eu primeiro estava com o plano grátis, aquele free lá, beleza? Aí eu fiquei, tipo, a manhã toda testando no mesmo ZAPI e não aconteceu nada, entendeu? Foi bacana. Eu digo, pô, então eu vou assinar esse mais barato aqui para poder ter um número de ações maiores, entendeu? Mais largo, testar, né? Isso, para poder testar bastante mesmo, claro. Né? Antes de entregar, antes de mostrar para o cliente. E o que é? Eu vou trabalhar um nicho só de imobiliárias aqui em Fortaleza. Tá entendendo? Então, assim, eu preciso testar tudo antes de levar para o cliente. Né?
E aí, cara, de tarde não, eu vou assinar. Fui lá, assinei, paguei de boa. Aí eu comecei a usar. Cara, de repente, aí eu voltei lá na página principal e vi lá, 82% já usado. Eu digo, caramba, por que Aí assim, você vai. sendo Sim. sendo que no Free foi, sabe, demorou tipo a manhã inteira, sabe, Tá. Aí eu fiquei, sabe, bolado com isso daí, porque não entendi muito bem, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, pô, então deve ter sido algum problema lá nos API que deve ter ficado mandando várias mensagens para lá, para cá, e... Né? Cara, assim, até para você entender, é importante explicar para você assim, ó. Nem a Fikion, assim, a Fikion não executa nada do nada. Ela só executa com a chamada do API, como você configurou, né? Ela só executa o que você configurou. E a API também, ela não manda várias mensagens assim. Então, cara, realmente devia ter alguma coisa, algum erro de lógica no fluxo ali. Queria muito saber como que ele tá, sinceramente, como ele tava, né? Você excluiu. Pois é, cara, eu excluí, infelizmente. Sim, tranquilo, não, faz parte, acontece. Eu só tô dizendo assim, olhando o fluxo a gente conseguiria ver se provavelmente tinha alguma lógica que tinha algum loop ali, cara. Pois é, né? Porque do nada ele chegar em 82%, assim, é muita coisa, cara. Pois é, cara. É... Realmente, assim, eu não tenho mais o fluxo, entendeu como é que é? Uhum. Porque se eu tivesse, eu mostrava aqui para vocês aqui. Peraí, rapidinho, deixa eu só... Tá, cara... Se dá certo aqui. Uhum, beleza. Você lembra mais ou menos me descrever, assim, como que era o fluxo? Ah, aqui tinha isso, aqui tinha isso... Não, começava assim, o webhook, aí depois ia para... Porra, cara, agora realmente eu não me lembro, entendeu? Tranquilo. Basicamente era o seguinte, ia coletar os leads, entendeu? Ia tratar esse lead, ia retornar para o WhatsApp, né, para o atendente, entendeu? Uhum. E aí, tá aqui, ó, dá para tu ver aí mais ou menos, tá 82 aí, tipo assim, rapidinho, né? Aconteceu, eu fiquei sem... Cara, Entendi. Cara, esse número que foi banido, recebeu muita mensagem? Provavelmente deve ter recebido, né? Porque foi banido, né? Porque chegou justamente a mensagem dizendo que eu não poderia mais usar ele, porque recebeu muitas mensagens, tipo, como se fosse spam, né? Tá, não, mas ele enviou muitas mensagens, né? Ele enviou. Mas ele recebeu muita mensagem? Não. Receber, não recebeu. Entendi. Ele enviou muita mensagem, entendeu? Tá. O que eu posso fazer, cara, pra te ajudar? Ó, eu acho que eu não consigo garantir, mas talvez eu consiga recuperar o teu fluxo e dar uma olhada, cara. Eu vou conversar com o Lucas Matheus aqui que tá na live, eu vou ver se é possível. Se for, ótimo, né, cara? Aí a gente vê ele. Aí se não for, infelizmente, eu posso te ajudar a fazer não acontecer mais, sabe? Sim. Mas aí não teria como recuperar. Vou ver com ele se eu consigo. Não, de boa até. Pois é, aí eu fiquei assim, pô, eu vou... Porque como eu fiquei com medo de gastar tudo de uma vez, eu falei, pô, vou apagar tudo aqui, porque de repente posso ter feito alguma coisa aqui, entendeu? E aí vai acabar mais rápido do que já está. Aí eu paguei todos os fluxos e deixei lá. Não, vou deixar quieto. Aí até agora esse Meet aí, eu digo, não, então eu vou aguardar para falar com os caras lá, para ver como é que, se tem alguma solução, o que aconteceu, mas aí também, né, assim, no susto da hora, eu digo, pô, vou apagar tudo para não acontecer nada. Claro, para não ficar disparando, né? Pois é, aí o que é que eu vou fazer de novo? Aí eu vou criar, entendeu? O outro fluxo e tal, vou fazer de novo, né? E aí eu vou testar, né, cara? E vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa eu mando para ti o fluxo, né? Manda, pode mandar. Né? Para a gente ver se o que aconteceu e tal, se eu fiz alguma coisa errada ou não. Sim, cara, você me passa só primeiro o e-mail que você usa ali para acessar a Fikion? Só o e-mail. Por aqui mesmo? Pode ser na Meet aqui, o e-mail só, né? Não tem problema. Aí. Deixa eu ver aqui se eu... O Lucas vai dar uma olhada ali, então. Beleza. Aí se ele conseguir rápido aqui, eu já chamo você e a gente vê o que aconteceu. Então tá, de boa então. Enquanto isso eu vou aqui vendo aqui a galera falando aí e aprendendo. Beleza. Valeu, cara. Valeu. Teu nome eu nem perguntei, cara. É Cleiton.
Cleiton. Cleiton. Isso. Beleza, valeu, Cleiton. Valeu, cara. Thiago, do Big Tech, levantou a mão novamente. Oi. Não, Você- levantei não, foi sem querer. Ah, Levantei tá, não. tranquilo. Tranquilo. Valeu. Enquanto isso, eu já venho aqui, pessoal, rapidinho. Eu vou mutar aqui, mas eu já venho. Voltei aqui. Tô procurando um template para mandar. Pedro? Oi, acho que voltou o seu fluxo lá, né? Não, eu baixei aquele que foi disponibilizado lá no Drive, né? Como tem um agora aqui. Esse foi disponibilizado no Drive aí de vocês aí. Esse é referente àquela aula também que foi colocada lá no YouTube, do link do YouTube. É isso que eu tinha falado, acho que a gente tinha que organizar um pouco melhor isso, porque tá de várias aulas aqui. Tem o de agendamento, tem o chatbot simples, tem o com imagem, tem um de relatório de campanhas, tem de vários vídeos, tá aqui. É só pegar pelo título, você consegue ver o que é o que aqui. Ah, tá. De boa, então. Valeu. Outra coisa, Cleiton, né? Isso. O Lucas me passou aqui que acho que ele recuperou o seu fluxo lá. Consegue dar uma olhada na tua conta, por gentileza? Deixa eu ver aqui, então, rapidinho. Ah, voltou aqui. É? É. Aí consegue compartilhar, então, como que ele tava? Tá. Peraí, rapidinho. Tá, qual que era? O fluxo é esse daqui, ó. Beleza. Abro ele aqui? Pode abrir. Só desativa ele ali, só pra garantir que não... Aí... Tá, como ele foi restaurado, eu não sei como que ele vai aparecer pra você, mas... vamos ver, dar uma diminuída e vai tentando procurar ele aí. Se não aparecer mesmo, dá um Ctrl Shift R. Nada ainda, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho. Beleza. Você vai precisar colocar lá no... Você
consegue lá nos filtros. Consegue. Consegue colocar mais um aí, aí. Pode clicar na velha mágica lá, do lado do set, em cima do organizar isso para você. Agora pega os itens que você tem lá. Isso. Você pode colocar um requester, um chatbot e depende daquela linha. E também os não sei se tem algo específico, se não tiver, pode escrever. Pode escrever. Então, na mensagem específica, pode botar no sobre que eu não lembro do fixe. É, group for golf calls. Então, nenhuma mensagem vai conseguir. Aí são esses partes que a gente vai adicionar aqui. A gente vai colocar a resposta do chat GPT. Você, na verdade, tem que... Não sei se abriu o seu WhatsApp lá. Nossa, na casa senão ela pega, na verdade, no chat GPT. Eu retorno alguma coisa que puxa no chat GPT, a gente precisa saber ela. Consegue ver para mim esse chat antes do vídeo. O item número de ações. Uma aplicação se você clicar no time baixo, a gente se você quiser passar o seu e-mail cadastrado no seu fluxo, eu consigo colocar essa variável para vocês. É mais simples, na verdade. O e-mail está cadastrado ali na Não. Aqui, na verdade, tem que adicionar imposto. Eu só rapidinho. Se você quiser mostrar na página inicial da função,
Me encaminhou. É isso aí mesmo? Não, não. Digo o e-mail que você está utilizando aí na sessão para você fazer isso. É. Você tem você ela para mim? Não, aparentemente não apareceu. Então, sabe, você que voltar na página dos Estados Unidos, cara. Isso. A gente estava mexendo em qual aí mesmo? Para mim também, tá ligado? Tu tem que ficar. Eu me posso explicar aí como é que funciona. Se você quiser acessar ele para já deu certo. Parece que se você quiser dar uma olhada no chat dele, na verdade, se você quiser dar um F5 na página, porque ele não tem salto. Aí pode selecionar limites. Aí já tá com. Se você for para baixo, eu já coloquei prompt direto aí. Basicamente, o que é esse prompt? Ele tá bem simplesinho, tá? Você pode incrementar ele também para ele retornar algum item que você queira definir. Mas basicamente ele vai analisar a mensagem da pessoa. Se a pessoa tiver com algum tipo de intenção de valor ou horário, ou alguma coisa assim, obviamente ele vai retornar isso também. Mas a pessoa que deixar de falar, pegando uma mensagem simples, ele vai retornar a conversa. Agora, se você for nos outros filtros ali na frente, e
E, na verdade, isso que é. Como o ChatGPT vai interpretar essa mensagem, ele vai retornar isso, basicamente. É como se fosse um parâmetro para ele passar por esse caminho. Vocês têm claro. Isso. Na verdade, não precisa nem ser necessariamente a pessoa que fala isso. Mas a pessoa tiver algum tipo de intenção, acredito que o ChatGPT já vai entender. E tipo, queria saber se você presta algum tipo de serviço. Provavelmente vai mandar para orçamento. Queria saber se você tem algum valor para esse trabalho. Vai mandar para orçamento. No sistema, se eu não me engano, está basicamente a mesma coisa. Você pode no título de cima ali. Você pode no título de cima ali. Eu adicionei, se caso tiver mensagem, áudio e texto, retornar mensagem de conversa, e se incluir a mensagem, o áudio ou o texto. Ele vai funcionar da mesma forma. Isso, exatamente. Não. Mas o ChatGPT basicamente ele interpreta o que a mensagem que a pessoa está mandando no momento. Então, se ela está mandando um olá, então provavelmente é uma conversa, que você vai mandar para conversa. Se a pessoa tem alguma intenção de valores ou de saber, você mais alguma coisa assim, ele vai mandar para orçamento. Aí ele vai seguir pro fluxo ali de áudio. Ela provavelmente já te pode. Normalmente ele vai responder com orçamento para quando a pessoa manda um tipo de texto, que é o mais comum. Mas você pode fazer isso também. Talvez ele fazer um roteador colocando basicamente a mesma coisa que foi no áudio. Fazendo isso. Na maioria dos casos, se bem sincero, a pessoa normalmente vai dar uma mensagem para mim para isso. Isso, exatamente. E depois disso, basicamente, a mesma coisa ele também. Se você quiser salvar e testar aí pra gente, como é que tá funcionando? Não. Isso. Então ele está aberto. Eu não consigo ver. Se quiser, pode estimular isso. Isso, agora foi. Normalmente foi pronto porque se dá a última mensagem que você recebeu, né? Ali, na verdade, eu embora do text message. Eu posso enviar lá. Na verdade, olha, você precisa passar ali o seu orçamento, né? O que tornou ele do orçamento, basicamente. Então, o que a gente vai fazer nesse chat GPT? Você pode escrever assim, mensagem do usuário, 2 pontos. Mensagem do usuário. Não, separado. Pode colocar 2 pontos. Não precisa necessariamente. Não, literalmente 2 pontos. Um lugar que não sei. Aí, agora pode colocar aquela variável da mensagem.
Aí, se você colocar duas chaves no começo e no final, ela não vai explicar como vai virar. Aí, agora, pode dar um Shift Enter para ir para a linha, para adicionar uma linha embaixo. No caso, lá no final. Você consegue colocar aqui. Aí, você pode ver que a carpetinha daí normalmente trabalha no final. Aí. Isso que a gente vai fazer agora. Você vai colocar aí basicamente nossa, se a lista de instrumentos, alguma coisa assim. Passar a resposta do Cleiton, todo esse tempo aí, na verdade, eu e o Lucas aqui, a gente tava conversando sobre tentar restaurar, cara, realmente não deu certo, cara. Ah, de boa, então, cara. Tentamos. De boa. De boa. Aí eu vou seguir mesmo, seguir o barco aí e fazer outro, entendeu? Eu vou testar de novo e aí eu vou ficar vendo. Se acontecer, aí eu entro em contato com vocês aí e te falo, olha, cara, aconteceu de novo, não apago o fluxo, entendeu? Deixo ele aí e aí eu mando para a gente ver o que aconteceu. Mas de boa, de boa. Beleza. Quero agradecer aí também a paciência e o empenho e o suporte de vocês aí. Porra, é muito bom, viu, cara? Parabéns mesmo aí, viu? Pô, valeu, cara. Obrigado, de verdade. Valeu. Pessoal, então, eu acredito que todo mundo já tirou as dúvidas, né? O Lucas, o Matheus e o Robert são aqui do time, então eu acho que eu vou encerrar a live, beleza? E vejo vocês aí se vocês quiserem, né? Se vocês forem entrar, segunda-feira a gente tem no mesmo horário, mais tira dúvidas aí, beleza? Valeu, pessoal, tô encerrando aqui. Tchau, tchau.